Filhas da milionária eram cadeirantes desde que nasceram. Mas a faxineira fez um milagre. Fernanda Moreira vivia uma rotina de trabalho que consumia suas horas, seus dias e sua vida. Como proprietária de uma das maiores empresas de cosméticos do estado de São Paulo, ela raramente tinha tempo para parar e observar o que acontecia dentro de sua própria casa. Foi justamente por isso que não percebeu imediatamente quando a nova faxineira, Conceição Santos, uma mulher de cabelos pretos sempre presos em um rabo de cavalo baixo, começou a fazer algo que mudaria tudo. Conceição havia sido contratada há apenas 2 meses, depois que a antiga funcionária se aposentou e, desde então, cuidava da limpeza da mansão em Alphaville, com uma dedicação que ia muito além do que era esperado, especialmente quando se tratava das gêmeas de 4 anos, Letícia e Larissa, que nasceram prematuras e, segundo todos os médicos, jamais conseguiriam andar devido a uma condição neurológica rara que afetara suas pernas. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra. Fernanda revisava relatórios financeiros em seu escritório no 2º andar, quando ouviu risadas vindas do térreo. Não eram risadas comuns das meninas brincando em suas cadeiras de rodas cor-de-rosa. Eram risadas diferentes, mais livres, mais alegres. Curiosa, ela desceu as escadas de mármore branco e seguiu o som até o banheiro social, onde costumava acontecer a fisioterapia diária das meninas. O que viu a fez congelar na porta. Letícia e Larissa estavam de pé. De pé. Suas pequenas pernas tremulavam, mas elas se sustentavam sozinhas, enquanto Conceição as segurava pelas mãos, lágrimas correndo por seu rosto moreno. "Mãe!" gritou Letícia ao ver Fernanda parada na porta. "Olha o que a tia Conceição ensinou a gente." Fernanda sentiu suas pernas bambas. Durante 4 anos, desde que as meninas nasceram com apenas 6 meses de gestação, ela havia levado as filhas aos melhores especialistas do país. Todos foram unânimes. A condição neurológica era irreversível. As meninas jamais andariam. Como isso é possível?" sussurrou Fernanda, se aproximando devagar, como se tivesse medo de quebrar um sonho. Conceição limpou as lágrimas rapidamente e ajudou as meninas a se sentarem no tapete felpudo do banheiro. "Dona Fernanda, eu preciso conversar com a senhora. Tem algo muito errado acontecendo aqui." "Errado? Do que você está falando? Minhas filhas estão de pé pela primeira vez na vida." "É exatamente sobre isso que eu preciso falar", disse Conceição, olhando ao redor com nervosismo. "A senhora pode me dar alguns minutos? É importante." Fernanda estava tão em choque que apenas assentiu. As meninas voltaram para suas cadeirinhas, mas agora ela notava algo diferente em seus olhares. Havia uma vivacidade que não existia antes, como se uma cortina tivesse sido retirada de seus olhos. No escritório, com a porta fechada, Conceição respirou fundo antes de começar. "Dona Fernanda, eu trabalho com limpeza há mais de 20 anos, mas tem uma coisa que a senhora não sabe sobre mim. Antes disso, eu era técnica em enfermagem. Perdi meu registro há 10 anos por... Bem, isso não importa agora. O que importa é que eu sei reconhecer quando algo não está certo." Fernanda se sentou pesadamente em sua poltrona de couro. "Continue. Eu tenho observado as sessões da fisioterapeuta doutora Regina com as meninas. Sempre achei estranho ela não deixar ninguém ficar durante os exercícios, mas pensei que era normal, só que..." Conceição pausou, escolhendo as palavras com cuidado. "As meninas se comportam de forma diferente quando ela não está aqui." "Diferente como?" "Elas movem as pernas, Dona Fernanda. Não muito, mas movem. Quando estão brincando sozinhas, quando acham que ninguém está olhando. Mas sempre que a doutora Regina chega, elas ficam apáticas, como se perdessem toda a energia." Fernanda sentia sua cabeça girando. Regina Tavares era cunhada de seu ex-marido, Marcelo. Havia sido contratada 2 anos atrás, logo após o divórcio conturbado, quando Marcelo sugeriu que ela precisava de ajuda profissional para cuidar das meninas. "Você está insinuando que..." "Eu não quero insinuar nada, Dona Fernanda. Mas hoje de manhã, quando a doutora Regina cancelou a sessão porque estava doente, eu resolvi brincar com as meninas. Sem pomadas, sem equipamentos especiais. Só brincadeiras normais. E elas... Bem, a senhora viu."
Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, o telefone de Fernanda tocou, interrompendo a conversa. Era Regina. Fernanda, querida, estou me sentindo melhor. Posso ir aí fazer a sessão das meninas esta tarde? Na verdade, Regina, acho que hoje elas podem descansar. Conceição disse que elas estão um pouco agitadas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Conceição? A faxineira nova? Fernanda, você sabe que não é recomendado deixar pessoas sem treinamento mexerem com as meninas. Posso estar aí em 20 minutos. Não precisa, Regina. Amanhã será melhor. Depois de desligar, Fernanda olhou para Conceição com uma expressão que misturava esperança e medo. Me mostra exatamente o que você fez com elas. Nos dias seguintes, Conceição começou a documentar tudo secretamente. Ela notara que Regina sempre aplicava uma pomada específica nas pernas das meninas antes dos exercícios. Uma pomada que, segundo ela, ajudava na circulação. Mas Conceição tinha suas suspeitas. Durante uma das sessões de Regina, Conceição fingiu estar limpando o corredor próximo ao banheiro e conseguiu ouvir parte da conversa telefônica da fisioterapeuta. Marcelo, você tem certeza que isso é seguro? Dizia Regina em voz baixa. Se descobrirem, ninguém vai descobrir nada, respondeu uma voz que Conceição reconheceu como sendo do ex-marido de Fernanda. Quanto mais dependentes elas forem, mais a Fernanda vai precisar de você. E quanto mais ela precisar de você, mais eu tenho chances de conseguir a guarda quando o momento certo chegar. Conceição sentiu um frio na espinha. Ela havia trabalhado em hospitais tempo suficiente para saber que existiam substâncias que podiam causar fraqueza muscular temporária, sem deixar rastros óbvios. Naquela tarde, quando Regina foi embora, Conceição pegou um pouco da pomada que havia sobrado e guardou em um pote pequeno. Ela conhecia alguém que poderia ajudar a analisar o conteúdo sem fazer perguntas. Seu primo José, que trabalhava em um laboratório no centro de São Paulo. Enquanto isso, ela continuava brincando com Letícia e Larissa sempre que podia. As meninas estavam cada vez mais responsivas, mostrando movimentos nas pernas que pareciam impossíveis para crianças com a condição que supostamente tinham. Tia Conceição, disse Letícia um dia enquanto brincavam no quarto das meninas. Por que a doutora Regina sempre fala que a gente nunca vai conseguir andar? O que você acha disso, meu amor? Eu acho que ela está errada, respondeu Larissa, balançando as perninhas na cadeira. Eu sinto minhas pernas. Elas não estão quebradas. Conceição sentiu o coração apertar. As próprias crianças sabiam que algo estava errado. A ligação de José chegou numa quinta-feira chuvosa. Conceição, você precisa ouvir isso com calma, disse ele com a voz séria. Essa pomada que você me trouxe, ela tem relaxante muscular. Muito. É o tipo de coisa que a gente usa em hospitais para cirurgias, mas em dose menor. Essa quantidade aqui pode causar fraqueza muscular temporária por horas. Conceição fechou os olhos. Suas suspeitas se confirmavam. José, você pode me dar isso por escrito? Conceição, isso é sério. Se alguém está usando isso em crianças, eu sei que é sério. Por isso preciso da sua ajuda. Mas quando Conceição tentou conversar com Fernanda sobre suas descobertas, a reação não foi o que ela esperava. Conceição, eu entendo que você quer ajudar, mas Regina é uma profissional qualificada. Ela foi indicada pelo pai das meninas. Você acha que eu não verificaria as credenciais de alguém que cuida das minhas filhas? Dona Fernanda, por favor, só olhe este papel que meu primo fez. Conceição, olha. Fernanda suspirou, claramente irritada. Eu sei que você tem boas intenções, mas não posso ficar acusando profissionais baseada em teorias. Regina trabalha com as meninas há 2 anos. Se houvesse algo errado, eu teria notado. Conceição sentiu uma mistura de frustração e tristeza. Fernanda estava tão focada em confiar nos profissionais que não conseguia ver o que estava acontecendo bem na frente de seus olhos. Naquela noite, Conceição não conseguiu dormir em seu pequeno quarto nos fundos da mansão. Ela pensava em suas próprias filhas, já adultas, e no que faria se estivesse no lugar de Fernanda.
A diferença era que Fernanda tinha recursos para buscar as melhores opiniões médicas, enquanto ela, Conceição, havia perdido sua própria filha mais nova anos atrás por não ter conseguido pagar um tratamento adequado. A lembrança ainda doía. Bianca tinha apenas 8 anos quando começou a apresentar sintomas estranhos. Conceição levou a menina a diversos médicos do sistema público, mas todos davam diagnósticos diferentes. Quando finalmente descobriram o problema real, já era tarde demais. Bianca havia falecido por uma condição que poderia ter sido tratada se tivesse sido diagnosticada corretamente. Era por isso que Conceição não conseguia ficar em silêncio, vendo Letícia e Larissa sendo mantidas inválidas propositalmente. Na sexta-feira, tudo mudou. Marcelo apareceu na mansão sem avisar. Conceição estava preparando o almoço quando ouviu a campainha e viu Fernanda atender a porta com uma expressão de surpresa e irritação. "Marcelo, o que você está fazendo aqui?" "Vim ver minhas filhas, tenho direito a isso." "Você tem direito a vê-las, mas com aviso prévio. As meninas estão descansando." "Fernanda, precisamos conversar. Pode ser que eu tenha uma proposta para você." Conceição ficou na cozinha, mas conseguia ouvir a conversa que acontecia na sala de estar. "Trouxe alguém para você conhecer", disse Marcelo. Conceição espiou discretamente e viu que ele não estava sozinho. Uma mulher jovem, visivelmente grávida, estava com ele. "Esta é Patrícia, minha esposa." Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos. "Parabéns", disse ela, com uma frieza cortante. "Mas não entendo o que isso tem a ver comigo." "Tem tudo a ver, Fernanda. Patrícia e eu vamos ter um filho saudável. E estamos pensando que talvez seja melhor para as meninas ficarem com quem pode cuidar melhor delas." "Como assim?" "Você trabalha demais, Fernanda. Mal tem tempo para as meninas. Elas precisam de atenção especial, de cuidados médicos constantes. Talvez fosse melhor se elas morassem conosco." Conceição sentiu o sangue ferver. Agora ela entendia o plano completo: manter as meninas dependentes para depois argumentar que Fernanda não era capaz de cuidar delas adequadamente. "Marcelo, você está falando sério?" A voz de Fernanda tremeu. "Você que mal visitava as meninas quando éramos casados, agora quer a guarda delas?" "As coisas mudaram, Fernanda. Agora tenho uma família estruturada e Patrícia tem formação em pedagogia. Ela pode ajudar as meninas de uma forma que você, sempre viajando a trabalho, não consegue. Especialmente considerando a condição especial delas", acrescentou Patrícia, acariciando a barriga. "Logo teremos crianças saudáveis para cuidar também. Podemos dar a atenção que elas merecem." A frase de Patrícia foi como um tapa na cara de Conceição. Crianças saudáveis. Como se Letícia e Larissa fossem defeituosas. Fernanda se levantou bruscamente. "Vocês dois podem sair da minha casa. Agora." "Fernanda, seja razoável. Saiam." Depois que eles partiram, Fernanda subiu direto para o quarto e trancou a porta. Conceição ouviu os soluços vindos do andar de cima e sentiu seu coração apertar. As meninas estavam na sala de brinquedos quando Conceição se aproximou delas. "Meninas, vocês querem fazer um joguinho comigo?" "Que tipo de joguinho, tia Conceição?" "Um joguinho onde a gente tenta ficar de pé o máximo de tempo que conseguir. Quem conseguir ficar mais tempo, ganha um presente." Os olhinhos das meninas brilharam. Sem pomadas, sem equipamentos especiais, apenas com o incentivo carinhoso de Conceição, Letícia conseguiu ficar de pé por quase 1 minuto. Larissa conseguiu dar 3 passos pequenos, segurando na mão de Conceição. "Tia Conceição", disse Letícia, "por que quando a doutora Regina está aqui nossas pernas ficam moles?" A pergunta inocente da menina foi a gota d'água. Conceição tomou uma decisão. Naquela noite, ela subiu até o quarto de Fernanda e bateu na porta. "Dona Fernanda, por favor, preciso falar com a senhora." "Conceição, não é um bom momento. É sobre as meninas e sobre o que o ex-marido da senhora disse hoje." A porta se abriu. Fernanda estava com os olhos vermelhos de chorar. "Senta aqui", disse Conceição, indicando a cama. "Eu vou contar uma história para a senhora."
Conceição contou sobre Bianca, sua filha que havia sido mal diagnosticada. Contou sobre como ela própria havia perdido o registro de enfermagem por questionar médicos que estavam mais preocupados em manter seus empregos do que em curar pacientes. Contou sobre o que havia observado com Regina, sobre a pomada, sobre os resultados do laboratório. "Por que você não me contou sobre sua formação quando eu te contratei?" perguntou Fernanda. "Porque a senhora nunca teria me contratado. Quem contrata uma ex-enfermeira que perdeu o registro para limpar banheiros?" Fernanda ficou em silêncio por um longo tempo. "Você tem certeza do que está me dizendo?" "Dona Fernanda, suas filhas não são inválidas. Elas estão sendo mantidas assim de propósito." "Mas por quê? Por que Regina faria isso?" "Pelo mesmo motivo que o ex-marido da senhora apareceu aqui hoje falando em guarda. Quanto mais dependentes as meninas forem, mais a senhora vai precisar de ajuda. E mais fácil fica para ele argumentar que a senhora não consegue cuidar delas sozinha." Fernanda cobriu o rosto com as mãos. "Meu Deus, Conceição, se o que você está dizendo é verdade, a senhora quer ver suas filhas andando?" "Claro que quero." "Então amanhã, quando a doutora Regina vier, a senhora vai ficar escondida e observar tudo. Vai ver como as meninas se comportam antes dela chegar e como elas ficam depois que ela aplica a pomada." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. A manhã de sábado chegou com um céu azul brilhante. Regina chegou pontualmente às 10 horas, como sempre. Conceição havia preparado tudo. Fernanda estava escondida no closet do quarto das meninas, de onde podia ver perfeitamente o que acontecia no banheiro através da porta entreaberta. "Bom dia, princesas", disse Regina entrando com sua maleta de equipamentos. "Prontas para os exercícios de hoje?" Conceição observou as meninas. Elas estavam alegres, brincando, movimentando as pernas naturalmente enquanto conversavam. "Oi, doutora Regina", disseram em coro. "Muito bem, meninas. Vamos começar com a pomadinha especial, como sempre." Conceição viu Regina abrir um pote e começar a passar a substância nas pernas das meninas. A pomada tinha um cheiro forte, medicinal. "Esta pomada ajuda a circulação de vocês", explicou Regina. "Em alguns minutinhos, vocês vão sentir as perninhas mais relaxadas." Em 15 minutos, a diferença era visível. As meninas, que antes estavam ativas e movimentando as pernas, agora pareciam sonolentas. Suas pernas ficaram completamente moles, sem nenhuma resposta aos estímulos de Regina. "Vejam só", disse Regina, levantando a perna de Letícia. "Completamente sem resposta. A condição de vocês realmente não tem melhora, meninas, mas não se preocupem, a doutora vai sempre cuidar de vocês." Fernanda teve que tampar a boca para não gritar de raiva. Após a sessão, Regina conversou rapidamente com Conceição. "Como elas estiveram se comportando estes dias?" "Normais, doutora. Brincando, assistindo desenho." "Ótimo. É importante que elas não façam muito esforço. Qualquer movimento estranho nas pernas pode ser perigoso para elas." "Entendi, doutora." Depois que Regina foi embora, Fernanda saiu do esconderijo com lágrimas nos olhos. "Conceição, você estava certa." "Meu Deus, o que essa mulher está fazendo com minhas filhas?" "Agora a senhora acredita em mim?" "Acredito. Mas o que fazemos? Se eu a demitir assim, sem mais nem menos, ela pode negar tudo. E Marcelo vai dizer que eu estou ficando louca. A senhora precisa de provas mais sólidas e precisa de outros médicos para examinar as meninas." "Outros médicos?" "Conceição, eu já levei elas aos melhores especialistas do país." "Todos indicados pelo seu ex-marido?" Fernanda parou para pensar. Era verdade. Desde o nascimento das meninas, todos os médicos haviam sido indicados por Marcelo ou por pessoas próximas a ele. "Conceição, se minhas filhas realmente podem andar, por que elas não andam sozinhas? Por que elas não me mostraram isso antes?" "Porque elas não sabem que podem. Dona Fernanda, imagine só, desde que nasceram, todos os adultos ao redor delas dizem que elas nunca vão andar. Os próprios médicos dizem isso. Elas foram condicionadas a acreditar que são inválidas. Mas elas mostraram para você
Porque eu brinquei com elas sem falar sobre limitações. Eu não disse, vocês não podem fazer isso, ou cuidado com as pernas. Eu só brinquei, naturalmente. Naquela tarde, Fernanda cancelou todos os seus compromissos de trabalho e se dedicou completamente às filhas. Sem pomadas, sem equipamentos médicos, apenas brincadeiras. E gradualmente, ela viu o mesmo que Conceição havia visto. Suas filhas podiam mover as pernas, mas havia um problema. Sempre que Fernanda mostrava muita emoção ou falava sobre andar, as meninas se retraíam. Era como se elas tivessem medo de decepcionar a mãe ou de fazer algo errado. Conceição, elas têm medo, observou Fernanda. Tem medo de quê? Medo de tentar e não conseguir. Medo de magoar alguém. Olha como elas me olham quando eu fico emocionada vendo elas moverem as pernas. Conceição percebeu que Fernanda estava certa. As meninas haviam desenvolvido uma associação entre tentar andar e deixar os adultos tristes ou preocupados. Elas precisavam aprender que estava tudo bem tentar, que estava tudo bem falhar e que estava tudo bem sonhar em andar. Dona Fernanda, a senhora precisa tomar uma decisão difícil. Qual? Ou a senhora confia em mim completamente e me deixa trabalhar com as meninas do meu jeito, ou a senhora continua com a Regina e aceita que elas nunca vão andar? Como assim confiar em você completamente? A senhora vai ter que demitir a Regina. Vai ter que ignorar o que os médicos disseram até hoje. E vai ter que aceitar que talvez demore meses para as meninas se sentirem seguras o suficiente para andar de verdade. Fernanda olhou pela janela, observando as cadeirinhas cor-de-rosa das filhas no jardim. E se você estiver errada? E se elas realmente não puderem andar e eu estiver tirando o tratamento médico delas? Então a senhora me demite e volta com a Regina. Mas, Dona Fernanda, eu não estou errada. E a senhora sabe disso. O fim de semana passou lentamente. Fernanda havia tomado uma decisão, mas tinha medo de executá-la. Na segunda-feira de manhã, ela ligou para Regina. Regina, estive pensando, e acho que vou dar uma pausa no tratamento das meninas por algumas semanas. Pausa? Fernanda, isso não é recomendado. As meninas precisam de estímulos constantes para não perderem o pouco de mobilidade que têm. Eu sei, mas quero tentar algumas coisas diferentes. Talvez massagens, hidroterapia. Fernanda, você está sendo irresponsável. Se parar o tratamento agora, as meninas podem regredir completamente. Regina, obrigada por tudo, mas a decisão está tomada. Depois de desligar, Fernanda olhou para Conceição. Pronto, agora é só você e eu. Não, Dona Fernanda. Agora somos nós três. A senhora, eu e as meninas. E elas são as mais importantes nessa história. Os primeiros dias sem Regina foram difíceis. As meninas perguntavam onde estava a doutora e por que não estavam fazendo os exercícios de sempre. Conceição e Fernanda explicaram que iam tentar brincadeiras novas, jogos diferentes. Mas e se nossas pernas ficarem mais fracas? Perguntou Larissa, com a preocupação típica de uma criança que ouviu adultos falando sobre suas limitações por toda a vida. Larissa, disse Conceição, se ajoelhando na altura da menina. Suas pernas não vão ficar fracas. Elas podem ficar mais fortes. Mais fortes como tia Conceição. Que tal se a gente descobrir juntas? Conceição havia elaborado um plano cuidadoso. Ela não ia forçar as meninas a andar. Em vez disso, ia criar situações onde andar seria natural, divertido, sem pressão. O primeiro exercício era simples, brincar de estátua, sentadas no chão. As meninas tinham que manter posições diferentes quando a música parava. Gradualmente, as posições foram ficando mais desafiadoras, exigindo mais força das pernas para se manter. Agora vamos brincar de estátua de joelhos, disse Conceição. As meninas riram e se posicionaram de joelhos no tapete da sala. Estátua de cócoras. Com ajuda, elas conseguiram ficar de cócoras. Estátua em pé. Pela primeira vez em anos, Letícia e Larissa ficaram em pé sem que ninguém falasse sobre tratamento, sobre condições médicas ou sobre impossibilidades. Elas estavam apenas brincando. Fernanda assistia a tudo com lágrimas nos olhos, mas seguindo as orientações de Conceição, ela não demonstrava surpresa ou emoção excessiva.
Apenas sorria e participava das brincadeiras como se fosse a coisa mais natural do mundo. Após uma semana, as meninas já conseguiam ficar em pé por vários minutos. Após 2 semanas, elas davam pequenos passos segurando em móveis. Após 3 semanas, Letícia conseguiu andar sozinha da sala até a cozinha. "Mãe!" gritou ela. "Olha só o que eu consegui!" Fernanda correu para abraçar a filha, mas se controlou no último segundo. "Que legal, amor! Você quer mostrar para a Larissa? Larissa, vem ver! Eu consegui andar sozinha. Eu também quero tentar." Naquela noite, as 2 meninas caminharam pela casa inteira, segurando nas mãos uma da outra, rindo e explorando cantos que nunca haviam visto de pé. Conceição observava tudo com um sorriso no rosto, mas também com uma preocupação no coração. Ela sabia que Regina não ia ficar quieta por muito tempo. A preocupação se mostrou justificada na quinta-feira seguinte. Fernanda recebeu uma ligação de Marcelo. "Fernanda, o que você está fazendo com minhas filhas? Como assim? Regina me contou que você interrompeu o tratamento delas. Você perdeu o juízo? Marcelo, as meninas estão bem. Melhor do que nunca. Fernanda, elas têm uma condição séria. Você não pode brincar com a saúde delas assim." "Eu não estou brincando com nada. Estou cuidando das minhas filhas. Nossas filhas. E se você não consegue cuidar delas adequadamente, talvez seja melhor elas ficarem comigo." "Marcelo, você está me ameaçando? Estou tentando proteger minhas filhas de uma mãe que está pondo a vida delas em risco." Fernanda desligou o telefone com as mãos tremendo. Conceição, que havia ouvido a conversa, se aproximou dela. "Dona Fernanda, ele vai tentar tirar as meninas da senhora." "Eu sei, mas agora eu tenho uma arma que não tinha antes." "Qual?" "Minhas filhas podem andar, mas elas ainda são muito pequenas, Dona Fernanda. Se elas ficarem nervosas, se tiverem medo, podem não conseguir mostrar para outros adultos que elas podem andar. Então, o que você sugere?" "Que a gente tenha mais tempo e que a gente arranje testemunhas." Conceição teve uma ideia. Sua vizinha, Dona Helena, era uma senhora de 68 anos que havia sido professora a vida inteira. Ela sabia lidar com crianças e, mais importante, era uma pessoa respeitada no bairro onde Conceição morava. "Dona Fernanda, a senhora toparia levar as meninas para conhecer uma amiga minha?" "Claro, mas por quê?" "Porque se as meninas andarem na casa de uma pessoa que não tem nada a ver com essa história toda, ela pode servir de testemunha mais tarde." No sábado, Fernanda, Conceição e as meninas foram até a casa simples mas arrumada de Dona Helena, na zona leste de São Paulo. A diferença entre a mansão em Alphaville e a casa da professora aposentada era gritante, mas as meninas adoraram. "Que meninas lindas", disse Dona Helena. "E que cadeirinhas mais bonitas, cor-de-rosa, as favoritas das princesas." "Na verdade, Dona Helena", disse Conceição, "elas meio que não precisam mais das cadeirinhas." "Como assim, minha filha?" Letícia e Larissa se entreolharam e, sem aviso, desceram das cadeiras e começaram a andar pela sala de Dona Helena. "Meu Deus do céu!" exclamou a professora aposentada. "Mas vocês não me disseram que elas..." "É uma longa história, Dona Helena, mas a senhora pode anotar aí no seu calendário. Hoje, dia 22 de setembro, Letícia e Larissa Moreira caminharam na sua sala. Dona Helena não só anotou como tirou várias fotos com seu celular antigo. As meninas brincaram na casa dela por 3 horas, correndo, pulando, se comportando como crianças completamente normais. "Conceição", disse Dona Helena quando estavam indo embora, "essa história tá me cheirando mal. Meninas que supostamente nunca iam andar, não aprendem a andar sozinhas em 3 semanas. "Eu sei, Dona Helena. Por isso precisava da senhora como testemunha. Se você precisar de mim para alguma coisa oficial, é só chamar. Estas meninas são saudáveis. Isso qualquer pessoa vê." Na segunda-feira, Fernanda tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela agendou consultas com 3 neurologistas diferentes, nenhum deles indicado por Marcelo ou por pessoas próximas a ele. Ela queria opiniões completamente independentes. O primeiro médico, Dr. Roberto Silva, ficou confuso quando viu as meninas andando na sua sala. "Dona Fernanda, pelos exames que você trouxe,
Estas crianças não deveriam conseguir andar. Pois é, doutor. É exatamente por isso que estou aqui. Você tem certeza de que estes exames são das suas filhas? Tenho. Estão aqui os nomes delas, as datas. Então alguém cometeu um erro muito sério no diagnóstico original. Ou o que, doutor? Ou alguém falsificou estes exames. A revelação foi como um soco no estômago de Fernanda. A possibilidade de que os próprios exames médicos tivessem sido falsificados nunca havia passado por sua cabeça. Doutor, isso é possível? Dona Fernanda, com a tecnologia de hoje, qualquer coisa é possível. Mas primeiro vamos fazer novos exames, com equipamentos diferentes, em laboratórios diferentes. Aí a gente vai ter certeza. Os exames foram feitos numa terça-feira. Na quarta-feira, Dr. Roberto ligou com os resultados. Dona Fernanda, suas filhas são neurologicamente perfeitas. Não há nenhuma condição que impeça elas de andar, correr, pular, fazer qualquer coisa que crianças da idade delas fazem. Doutor, mas então como... Alguém enganou a senhora por 4 anos. E quem fez isso cometeu um crime. Fernanda desligou o telefone e olhou para Conceição. Conceição, nós vamos processar todo mundo que esteve envolvido nisso. Dona Fernanda, antes de fazer qualquer coisa oficial, a senhora precisa proteger as meninas. Como assim? Se o ex-marido da senhora descobrir que a gente desmascarou o esquema dele, ele pode tentar alguma coisa desesperada. A senhora precisa guardar as meninas em um lugar seguro até resolvermos isso. Fernanda pensou na sugestão de Conceição. Era verdade que Marcelo não era uma pessoa de aceitar derrotas facilmente. Durante o divórcio, ele havia feito várias ameaças e chantagens. Onde você acha que elas estariam seguras? Na casa da minha irmã, em Ribeirão Preto. Ela tem filhos da mesma idade, as meninas iam adorar. E lá ninguém conhece vocês. Conceição, eu não posso deixar minhas filhas com uma estranha. Não é uma estranha, é minha irmã. E eu vou junto com elas. E eu? A senhora vai ficar aqui e resolver tudo. Com advogados, com a justiça, com quem for necessário. Mas as meninas vão estar protegidas. Fernanda hesitou. A ideia de se separar das filhas justamente agora, quando elas estavam redescobrindo a capacidade de andar, era dolorosa. Conceição. E se algo acontecer com elas lá? Dona Fernanda, minha irmã, criou 4 filhos. Ela sabe cuidar de crianças melhor do que muita gente. E o mais importante, ela não tem nada a ver com essa história toda. As meninas vão estar realmente seguras. Na quinta-feira, Fernanda, Conceição e as meninas viajaram para Ribeirão Preto. Márcia, irmã de Conceição, era uma mulher de 40 anos, professora de educação infantil, casada com um mecânico chamado João. Eles tinham 3 filhos, Pedro, de 6 anos, Ana, de 5, e Bruno, de 3. Quando Letícia e Larissa desceram do carro já andando, Márcia ficou surpresa. Conceição, você não me disse que as meninas tinham problemas nas pernas? Tinham. Agora não tem mais. Márcia entendeu que havia uma história complicada por trás daquela situação e não fez mais perguntas. Ela apenas recebeu as meninas com carinho e as apresentou aos seus filhos. Foi incrível ver como rapidamente Letícia e Larissa se adaptaram. E, pela primeira vez na vida, elas estavam com outras crianças que as tratavam como completamente normais. Pedro, Ana e Bruno não sabiam que as meninas não deveriam andar. Então brincavam com elas como se sempre tivessem sido crianças saudáveis. Mamãe, disse Letícia na primeira noite, por que a gente não veio para cá antes? Porque a mamãe não sabia que vocês iam gostar tanto daqui, amor. A tia Márcia disse que amanhã a gente vai brincar no quintal. Tem uma árvore com balanço. Fernanda sorriu, mas seu coração estava apertado. Ela sabia que precisava voltar para São Paulo e enfrentar Marcelo e Regina. E não ia ser fácil. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. De volta a São Paulo, Fernanda se reuniu com o melhor advogado que conhecia, Dr. Eduardo Ramos. Ela contou toda a história, mostrou os exames antigos e os novos, apresentou as fotos que Dona Helena havia tirado das meninas andando. Fernanda,
Se tudo o que você está me contando é verdade, nós temos aqui um caso de falsificação de documentos médicos, negligência profissional e possivelmente conspiração para cometer fraude. Possivelmente? O problema é provar que houve intenção maliciosa. Seu ex-marido pode alegar que os médicos cometeram erros de boa-fé. Regina pode dizer que estava seguindo orientações médicas, mas a pomada, Eduardo, a pomada que deixava as meninas fracas. Isso sim é evidência sólida, especialmente se conseguirmos provar que ela sabia que estava causando fraqueza artificial. Como fazemos isso? Primeiro, vamos conseguir uma ordem judicial para examinar todos os registros médicos das meninas desde o nascimento. Segundo, vamos gravar uma conversa com Regina. Gravar como? Você vai ligar para ela. Vai dizer que está arrependida de ter interrompido o tratamento e que quer que ela volte. Durante a conversa, você vai fazer perguntas sobre a pomada, sobre os métodos dela. Se ela disser alguma coisa que comprove que sabia o que estava fazendo, temos nossa prova. Na sexta-feira à tarde, Fernanda fez a ligação para Regina. Dr. Eduardo e um investigador particular estavam presentes gravando tudo. Regina, é a Fernanda. Fernanda, que bom que você ligou. Como estão as meninas? Regina, eu estava pensando, talvez eu tenha sido precipitada em interromper o tratamento delas. Eu te avisei, Fernanda. Crianças com a condição das suas filhas precisam de cuidados constantes. Você tem razão. Pode voltar na segunda-feira? Claro. Mas antes preciso saber. Como elas estão? Houve alguma regressão? Na verdade, Regina, elas estão tentando andar sozinhas. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Fernanda, isso é muito perigoso. Elas podem se machucar seriamente. A condição neurológica delas não permite movimentos desse tipo. Mas, Regina, se elas estão conseguindo andar... Fernanda, você não entende. O que você está vendo pode ser espasmos musculares, não movimentos controlados. Se você deixar elas tentarem andar sem supervisão médica, pode causar danos permanentes. Que tipo de danos? Lesões na coluna, problemas cardíacos. Fernanda, você precisa voltar com o tratamento imediatamente e vamos ter que dobrar a dose da pomada relaxante para compensar os danos que podem ter acontecido nestas semanas. Dr. Eduardo fez um sinal positivo para Fernanda. Regina havia acabado de admitir que a pomada era relaxante e que a dose podia ser dobrada conforme a conveniência. Regina, sobre essa pomada, o que exatamente ela faz? Ela relaxa os músculos das pernas para evitar que elas tenham contrações dolorosas. É um componente essencial do tratamento. E se eu não usar a pomada? Fernanda, sem a pomada, as meninas vão sofrer muito. Os músculos delas vão ficar tensos. Elas vão sentir dor. E pode acontecer dano neurológico adicional. Entendi. Então, na segunda-feira, você traz a pomada e a gente retoma tudo. Exato. E Fernanda, pelo bem das meninas, não deixe elas tentarem andar mais. Coloque elas nas cadeirinhas e mantenha assim até eu chegar. Depois de desligar, Dr. Eduardo sorriu. Temos ela. Ela acabou de admitir que usa uma substância relaxante nas meninas e que pode aumentar a dose conforme necessário. Nenhum tratamento médico legítimo funciona assim. No sábado, Dr. Eduardo entrou com uma petição na justiça solicitando investigação completa do caso. No domingo, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Era Regina. Fernanda, preciso falar com você urgentemente. Sobre o que, Regina? Sobre as meninas. Eu acho que cometi alguns erros no tratamento delas. Fernanda quase deixou o telefone cair. Regina estava recuando. Que tipo de erros? Talvez eu tenha sido muito conservadora. Talvez elas realmente tenham mais potencial do que eu imaginei. Regina, o que mudou desde ontem? Fernanda, eu conversei com outros colegas. Eles me disseram que casos como o das suas filhas podem ter evoluções surpreendentes. E a pomada? A pomada, talvez a gente possa tentar reduzir a dose, ou até mesmo parar por um tempo, para ver como elas reagem. Fernanda percebeu que Regina havia descoberto que algo estava errado. Talvez Marcelo tivesse avisado ela.
Talvez ela tivesse percebido sozinha que a situação estava fugindo do controle. Regina, você sabe onde estão minhas filhas agora? Não, por quê? Porque elas estão correndo e brincando com outras crianças em Ribeirão Preto. Elas não precisam mais de cadeiras de rodas. Elas não precisam mais de pomadas. E elas definitivamente não precisam mais de você. Fernanda, não sei o que aconteceu, mas eu sei exatamente o que aconteceu, Regina. E você também sabe. Fernanda desligou o telefone. Minutos depois, Marcelo ligou. Fernanda, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Marcelo. Fernanda, eu sei que você descobriu algumas coisas, mas você não entende a situação completa. Ah, não entendo? Então me explica. Fernanda, quando as meninas nasceram, os médicos realmente disseram que elas poderiam ter problemas. Eu só quis garantir que elas tivessem o melhor tratamento possível. Mantendo elas inválidas com pomadas relaxantes, Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Como você descobriu sobre a pomada? Isso não importa. O que importa é que descobri. E agora vou descobrir tudo mais. Fernanda, olha, talvez as coisas tenham saído um pouco do controle. Um pouco do controle? Marcelo, você manteve nossas filhas fingindo ser inválidas por 4 anos. Eu nunca quis machucar elas. Eu queria que elas ficassem comigo. E achou que a melhor forma era fazendo elas sofrerem? Fernanda, por favor, vamos resolver isso entre nós. Não precisa envolver justiça, advogados. Marcelo, você perdeu o direito de resolver qualquer coisa comigo no momento em que decidiu brincar com a saúde das nossas filhas. Na segunda-feira de manhã, Fernanda estava no escritório de Dr. Eduardo quando receberam a ligação de um oficial de justiça. Doutora Fernanda, temos uma ordem de busca e apreensão para a clínica da fisioterapeuta Regina Tavares. A senhora pode acompanhar a diligência? Fernanda e Dr. Eduardo foram até a clínica de Regina em Perdizes. A fisioterapeuta não estava lá, mas eles encontraram armários cheios de pomadas com rótulos que não correspondiam ao conteúdo. Havia também registros escritos à mão de dosagens aplicadas em diferentes pacientes. No arquivo sobre Letícia e Larissa, havia anotações como aumentar dose, crianças mostrando resistência e conversar com M sobre próximos passos. M só pode ser Marcelo, disse Dr. Eduardo. Temos aqui evidência escrita de que eles estavam coordenando o tratamento, mas a descoberta mais chocante veio quando encontraram uma pasta separada com registros de outros pacientes. Regina não estava fazendo isso apenas com as filhas de Fernanda. Havia pelo menos 5 outras crianças sendo mantidas artificialmente dependentes. Meu Deus, sussurrou Fernanda. Ela fez isso com outras famílias também. Fernanda, isso é muito maior do que imaginávamos. Precisamos avisar as autoridades imediatamente. Naquela tarde, Regina foi presa. Marcelo também foi detido para interrogatório. Os outros médicos que haviam participado dos diagnósticos originais foram convocados a depor. Fernanda estava na delegacia prestando depoimento quando seu telefone tocou. Era Conceição, de Ribeirão Preto. Dona Fernanda, as meninas estão perguntando quando vão voltar para casa. Conceição, ainda não é seguro, mas em breve prometo. Dona Fernanda, elas estão muito bem aqui. Ontem a Letícia ajudou minha irmã a fazer bolo. A Larissa aprendeu a andar de bicicleta com rodinhas. Fernanda sorriu através das lágrimas. Elas estão realmente bem? Elas estão sendo crianças, Dona Fernanda. Crianças normais, saudáveis, felizes. É lindo de ver. Conceição, quando tudo isso acabar, como posso te agradecer? A senhora não precisa me agradecer nada. A senhora me deu uma segunda chance de fazer a coisa certa. Eu que deveria agradecer. Na terça-feira, os primeiros resultados das investigações começaram a sair. Regina havia confessado tudo em troca de uma pena menor. Ela admitiu que Marcelo a havia convencido de que manter as meninas dependentes seria melhor para elas a longo prazo. Ele havia prometido que, quando conseguisse a guarda, as meninas receberiam tratamento adequado. O plano era complexo e cruel. Os exames médicos originais haviam sido sutilmente alterados, não completamente falsificados, mas modificados para parecerem piores do que realmente eram. Os médicos que assinaram os laudos
haviam sido enganados por dados incorretos fornecidos pela própria Regina. Doutor Eduardo, perguntou Fernanda, quanto tempo de prisão eles podem pegar? Regina pode pegar de 5 a 15 anos por lesão corporal, falsificação de documentos e exercício ilegal da medicina. Marcelo pode pegar de 2 a 8 anos por conspiração e maus tratos. E as outras crianças? Já estamos em contato com as famílias. 2 delas já retomaram movimentos normais depois que pararam com as pomadas. As outras 3 estão em avaliação. Na quarta-feira, Fernanda finalmente pode voltar para Ribeirão Preto buscar as filhas. Quando chegou à casa de Márcia, encontrou Letícia e Larissa brincando no quintal com Pedro, Ana e Bruno. "Mamãe!" gritaram as 2 correndo em direção a ela. Fernanda se ajoelhou e abriu os braços. Suas filhas a abraçaram com força, suas pequenas pernas firmes no chão. "Mãe, eu aprendi a pular corda", disse Letícia. "E eu aprendi a subir na árvore", acrescentou Larissa. Fernanda olhou para Conceição. "Conceição, como posso te pagar por tudo isso? Dona Fernanda, a senhora já me pagou. Me deu a chance de salvar 2 meninas. Isso não tem preço." "Conceição, eu tenho uma proposta para você." "Qual, Dona Fernanda?" "Que tal se você voltasse a ser enfermeira?" "Dona Fernanda, eu perdi meu registro." "Eu sei. Mas agora você tem provas de que perdeu por fazer a coisa certa. Com um bom advogado e com o que aconteceu aqui, tenho certeza de que conseguimos restaurar seu registro." Conceição olhou para as meninas brincando felizes no quintal. "E depois que eu recuperar o registro, aí você decide. Pode continuar trabalhando comigo, pode trabalhar em hospital, pode abrir sua própria clínica, o que você quiser." "Dona Fernanda, tem uma coisa que eu sempre quis fazer." "O quê?" "Abrir um lugar para crianças que foram mal diagnosticadas. Um lugar onde elas possam recuperar a confiança nos próprios corpos." Fernanda sorriu. "Então é isso que vamos fazer." 6 meses depois, a Clínica Esperança abriu suas portas na Vila Madalena. Era um lugar colorido, alegre, onde crianças que haviam sido desencorajadas por diagnósticos incorretos ou excessivamente pessimistas podiam reaprender a confiar em suas próprias capacidades. Conceição havia recuperado seu registro de enfermagem e agora trabalhava como coordenadora da clínica. Fernanda havia investido não apenas dinheiro, mas também tempo. Ela havia reduzido drasticamente sua carga de trabalho na empresa de cosméticos para se dedicar mais às filhas e ao projeto da clínica. Letícia e Larissa, agora com 5 anos, eram voluntárias especiais da clínica. Uma vez por semana, elas vinham brincar com outras crianças que estavam passando pelo processo de reaprender a usar seus corpos. "Tia Conceição", disse Letícia um dia, "por que aquele menino está na cadeira de rodas se ele consegue mexer as pernas?" "Porque ele está com medo, meu amor. Assim como vocês estavam." "Medo de quê?" "Medo de tentar e não conseguir. Medo de deixar os pais tristes. Medo de se machucar." "Mas a gente pode ensinar ele que não precisa ter medo, né?" "Podem sim. Vocês são especialistas nisso agora." A clínica atendia cerca de 30 crianças por mês. Nem todos os casos eram como o de Letícia e Larissa. Alguns tinham limitações reais que precisavam ser respeitadas, mas muitas crianças haviam sido subestimadas por diagnósticos pessimistas ou por adultos superprotetores. A metodologia da clínica era baseada no que Conceição havia aprendido com as meninas. Nunca focar nas limitações, sempre focar nas possibilidades. Nunca pressionar, sempre encorajar. Nunca prometer curas milagrosas, sempre oferecer esperança realista. Fernanda havia se tornado uma pessoa completamente diferente. A empresária workaholic que mal via as filhas havia se transformado numa mãe presente e numa ativista pelos direitos de crianças com deficiência. "Conceição", disse ela um dia, observando Letícia e Larissa brincando com outras crianças no jardim da clínica. "Você acha que elas lembram da época em que não andavam?" "Elas lembram, Dona Fernanda, mas não como um trauma. Elas lembram como o tempo antes de descobrirem que podiam voar." "Voar?" É assim que elas descrevem. Elas dizem que antes ficavam sempre no chão e agora podem voar pelo mundo.
Fernanda sorriu. Era verdade. Letícia e Larissa tratavam cada novo movimento, cada nova habilidade física, como uma descoberta mágica. Elas não tinham raiva do passado, tinham alegria pelo presente. 1 ano após a abertura da clínica, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Era uma jornalista da televisão. Dona Fernanda, estamos fazendo uma reportagem sobre diagnósticos médicos incorretos. Podemos conversar sobre o caso das suas filhas? Fernanda hesitou. Ela havia protegido cuidadosamente a privacidade de Letícia e Larissa, evitando exposição na mídia. Posso saber por que vocês querem fazer essa reportagem? Porque descobrimos que o caso das suas filhas não foi isolado. Há indícios de que existem outros esquemas similares em outras cidades. A história de vocês pode ajudar outras famílias. Fernanda conversou com Conceição e, juntas, decidiram participar da reportagem. Elas contariam a história sem mostrar os rostos das meninas, focando na importância de questionar diagnósticos e buscar segundas opiniões. A reportagem foi ao ar numa terça-feira à noite. Na quarta-feira de manhã, a clínica recebeu mais de 100 ligações de famílias querendo ajuda. Conceição, disse Fernanda olhando para a lista de ligações, acho que precisamos de uma clínica maior. Ou de várias clínicas menores espalhadas pelo país. Você toparia viajar para ajudar a abrir outras unidades? Eu toparia qualquer coisa que ajudasse mais crianças a descobrir que podem voar. 2 anos depois da descoberta da verdade sobre Letícia e Larissa, a rede Clínicas Esperança tinha unidades em 5 estados brasileiros. Conceição viajava pelo país, treinando outros profissionais na metodologia que ela havia desenvolvido. Fernanda havia vendido parte da empresa de cosméticos para se dedicar integralmente ao projeto. Ela descobriu que ajudar famílias em situações similares à sua a fazia mais feliz do que qualquer sucesso empresarial. Letícia e Larissa, agora com 7 anos, eram crianças completamente normais. Elas faziam balé, natação e Letícia havia começado a jogar futebol num time infantil. Larissa estava aprendendo violão. Marcelo havia cumprido 3 anos de prisão e agora vivia em outra cidade. Ele havia perdido todos os direitos sobre as filhas e não tinha mais contato com elas. Patrícia havia se divorciado dele ainda durante o julgamento. Regina havia cumprido 7 anos de prisão e perdido definitivamente o registro profissional. Ela agora trabalhava como atendente numa loja, sob liberdade condicional. Mas o mais importante, nenhuma das outras crianças que haviam sido vítimas de Regina teve sequelas permanentes. Todas elas recuperaram totalmente suas capacidades físicas. Mãe, disse Letícia um dia, quando estavam voltando de uma visita à clínica, eu quero ser médica quando crescer. Por quê, amor? Para ajudar crianças que nem eu era, crianças que acham que não podem andar. E eu quero ser professora, disse Larissa, para ensinar às crianças que elas podem fazer tudo o que quiserem. Fernanda sorriu. Suas filhas haviam aprendido algo que muitos adultos nunca aprendem, que limitações muitas vezes existem apenas em nossas mentes, e que com amor, paciência e determinação é possível superar obstáculos que pareciam impossíveis. Na noite daquele dia, Fernanda estava arrumando o quarto das meninas quando encontrou um desenho que Letícia havia feito na escola. Era um desenho de 2 meninas correndo num campo verde, com uma mulher morena de avental ao lado e escrito embaixo: Tia Conceição ensinou a gente a voar. Fernanda guardou o desenho numa moldura especial. Era a lembrança perfeita de como uma faxineira humilde havia mudado suas vidas para sempre. Conceição ainda morava na mansão em Alphaville, mas agora não era mais faxineira. Ela era enfermeira, coordenadora de clínicas, mentora de outros profissionais e, principalmente, era família. Letícia e Larissa a chamavam de Tia Conceição, mas Fernanda sabia que ela era muito mais do que isso. Ela era a pessoa que havia devolvido as filhas dela para a vida. Às vezes, quando assistia as meninas brincando no jardim, correndo, pulando, sendo simplesmente crianças felizes, Fernanda pensava no que teria acontecido se Conceição não tivesse questionado os métodos de Regina. Suas filhas ainda estariam em cadeiras de rodas, acreditando que eram inválidas, sendo mantidas dependentes por pessoas que deveriam protegê-las.
Mas Conceição havia visto além das aparências. Ela havia notado os pequenos movimentos que todos os outros ignoravam. Ela havia tido coragem de questionar profissionais mais qualificados. Ela havia arriscado seu emprego para salvar 2 crianças. E no final, ela não havia feito apenas um milagre médico. Ela havia feito um milagre humano. Havia devolvido a esperança onde só existia resignação. Tia Conceição, perguntou Larissa um dia, você acha que a gente teria aprendido a andar sozinhas, mesmo sem você? Conceição pensou na pergunta por alguns segundos. Sabe o que eu acho, meu amor? Eu acho que vocês sempre souberam andar. Eu só ajudei vocês a lembrarem disso. E agora a gente nunca mais vai esquecer, né? Nunca mais, confirmou Conceição abraçando as 2 meninas. Agora vocês sabem que podem voar. Fim da história. E aí, o que você achou desta história de superação e esperança? Conta pra gente de onde você está assistindo e se você conhece alguma situação parecida. Você acha que Conceição tomou a decisão certa ao arriscar tudo para ajudar as meninas? Deixe a sua opinião nos comentários com palavras sinceras. A gente adora ler o que vocês pensam. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.